Os irmãos notaram que a minha garganta não está 100% hoje, então eu vou precisar um pouco mais da colaboração dos irmãos, que os irmãos prestem atenção. A gente chega no capítulo 8 do primeiro livro do profeta Samuel e a gente vai dividi-lo em duas partes. Obrigado, Peu. Nós vamos ver uma primeira parte do capítulo 8 hoje. Se Deus permitir, no próximo domingo a gente fecha o capítulo 8, porque tem duas grandes ideias do texto que são necessárias que a gente tenha então, um olhar para cada uma delas. As duas se complementam, entretanto, didaticamente é melhor a gente separá-las. Peço então que os irmãos abram as suas Bíblias no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 8. Nós vamos ler o capítulo todo, entretanto a nossa meditação de hoje vai até o verso de número 9. Nós vamos lê-lo todo, mas o nosso foco de hoje é dos versos de 1 a 9. Diz assim então a palavra do Senhor: Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam o suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: Tu já estás idoso e os teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: Dai-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: Atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei, assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses. Também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente, e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo, que estava lhe pedindo um rei, dizendo: O rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará suas filhas para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais, e os dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas, e a dará aos seus oficiais e aos seus criados. Também tomará de vocês para o seu uso particular os servos e as servas, e o melhor do gado e dos jumentos, e tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: Não, queremos ter um rei, seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel o repetiu perante o Senhor, e o Senhor respondeu: Atenda-os, e deles um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Volte cada um para a sua cidade. Até aí. Queridos,
A gente teve um hiato, né, sobre a figura de Samuel. Os capítulos 4, 5 e 6 tiveram um enfoque ali na arca e nos acontecimentos pertinentes a ela. No capítulo 7, Samuel reaparece, e ele reaparece já depois de muitos anos, né? O texto vai dizer então que Samuel é levantado por Deus como juiz, que ele reúne o exército de Israel para lutar mais uma vez contra os filisteus, e eles têm uma grande batalha. É a partir dessa grande batalha do capítulo 7 que o povo de Israel passa a ter uma certa paz contra os filisteus e contra os amorreus. Perante Samuel, os filisteus foram derrotados, e derrotados pela força do Senhor, em nome do Senhor, demonstrando a glória e o poder de Deus. No capítulo 8, o escritor então aqui do primeiro livro já nos informa que anos haviam passado, e o Samuel daquele momento é um Samuel já idoso, envelhecido. Quero lembrar para vocês que domingo passado nós vimos que do momento em que os filisteus levam uma arca até o momento em que eles são derrotados, passa cerca de 20 anos. 20 anos. E mais um salto temporal é dado perante o juízo de Samuel, porque ele então era profeta, ele era sacerdote, ele era juiz. O povo consegue ter uma certa estabilidade, uma certa paz. Mas a idade avançada de Samuel traz novos desafios e preocupações. A idade avançada de Samuel faz com que as autoridades de Israel tenham uma grande ideia. Eles querem ter um rei como os povos vizinhos tinham. E essa grande ideia também é consequência do que o texto nos relata. Afinal de contas, os filhos de Samuel, eles são reprováveis, corruptos, pessoas que decidiram não viver segundo o caminho do Pai e o caminho de Deus. Lembrando para os irmãos que o sacerdócio era hereditário e que, como Samuel acumulava a função de sacerdote e juiz, teoricamente esperava-se que os dois filhos dele se tornassem então os juízes líderes de Israel quando o Senhor o chamasse. Temendo então que acontecesse novamente o que aconteceu anos atrás com o sacerdote Eli e os seus filhos, as autoridades de Israel chegam até Samuel. É claro que não dá para ter comparação entre o que aconteceu com Eli e com Samuel, porque há muitas diferenças que a gente vai ver. Mas, entretanto, todavia, a idade de Samuel se torna um problema dentro da perspectiva do povo, porque o povo olhava para o líder, mas o povo não tinha aprendido a olhar para Deus. O povo não tinha percebido que Deus havia levantado Samuel e que o Deus que governa o seu povo haveria de levantar uma nova liderança, uma liderança que se submetesse a ele e que correspondesse à sua vontade. Então, o povo, ele não confia em Deus, o povo não espera em Deus, o povo não depende de Deus, ele se antecipa aos fatos. Ele vê a velhice de Samuel, a hereditariedade também é um problema, afinal de contas, os filhos são um problema, e eles decidem, tirando Deus da equação, ter um rei à semelhança dos outros povos. Quando envelheceu Samuel, nomeou seus filhos como líderes de Israel. Ora, Samuel tinha envelhecido, havia limitações, os filhos foram nomeados, e aqui a gente já vê uma coisa importante: não há nenhum relato de corrupção dos filhos de Samuel antes da nomeação.
E quando então o povo decide ter um rei à semelhança dos outros povos, que Samuel procura o Senhor, Deus não repreende Samuel com relação aos seus filhos. Diferentemente do que aconteceu com o sacerdote Eli. Porque a paternidade de Eli era reprovável. Eli foi um mau pai desde sempre. E a paternidade dele reproduziu nos filhos o mau comportamento. A gente viu que ele em nenhum momento chega com autoridade sacerdotal, como o sacerdote mais antigo, mais velho, mais experiente, como líder, para colocar os filhos no seu devido lugar, para tirarem os seus filhos dos sacerdotes, em nenhum momento. Por isso que também ele é julgado e sentenciado e condenado pelo Senhor. Samuel não. O texto vai dizer que quando Samuel é idoso, ele então nomeia seus filhos como líderes em Israel para julgarem o povo, e quando os filhos então estão com o poder na mão, com aquela autoridade da investidura, eles decidem trilhar um caminho diferente dos pais. O que é que diz o texto? O texto diz que eles eram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. O interessante, irmãos, é que quando a gente vai para o hebraico e dentro da cultura judaica, o nome que os pais escolhiam para dar para os filhos tinham todo um sentido e uma simbologia diante de Deus. O nome desses dois filhos de Samuel tinha mostrava a grande expectativa do pai deles. Afinal de contas, Joel significa Iavé é Deus, e Abias significa Iavé é nosso pai. A expectativa de Samuel é que os seus filhos se aproximassem de Deus como ele era próximo de Deus. A expectativa de Samuel era que seus filhos caminhassem no caminho, no padrão que ele caminhava diante do Senhor. E em nenhum momento a Bíblia vai nos mostrar que Samuel foi um mau pai. Os filhos então, eles decidem tomar o seu próprio rumo, o seu próprio caminho. Aqui, a primeira coisa que a gente pode comentar nesse texto é exatamente isso. Os pais têm responsabilidades diante dos filhos. Os filhos são bênção do Senhor, são a herança do Senhor, conforme a Escritura, e nós temos responsabilidade diante de Deus para preservar o coração dos nossos filhos no caminho do Senhor, para fazer o que está ao nosso alcance, para que eles conheçam, amem e temam o Senhor. Por isso nós somos chamados à responsabilidade de viver uma vida sacrificial, uma vida de instrução, de ensino, nos tornando não apenas os mestres dos nossos filhos, mas também seus exemplos. É cobrado dos pais uma grande responsabilidade. Não que a mãe não seja a auxiliadora dessa tarefa, porque ela é, mas é cobrado dos pais, que os pais eles tenham então um discernimento, que é na responsabilidade do dia a dia, que os filhos têm que ser levados diante do Senhor, quando eles acordam, quando eles andam, quando estão no meio do caminho, quando eles sentam, quando eles vão dormir. Está lá em Deuteronômio. Toda oportunidade é a oportunidade que tem que ser usada para incutir nos filhos o amor e o santo temor ao Senhor. Toda oportunidade deve ser oportunidade agarrada para que os filhos sejam instruídos na lei do Senhor. Agora, chega um momento da vida em que os pais, eles perdem então aquela autoridade diante dos filhos, porque os filhos crescem. Os pais sempre vão ser pais e, segundo a Escritura, sempre terão uma autoridade. Filhos, honrai pai e mãe. Mas chega um momento que a responsabilidade do pai é limitada e o filho passa então a tomar suas próprias decisões.
E ele vai ter que aprender na vida que toda decisão tem uma consequência. Que toda escolha feita, ela será então repercutida no dia a dia, tanto no presente quanto no porvir. E é aí, nesse processo do crescimento, que eu creio os pais têm mais frio na barriga. Porque enquanto está pequeno, você tem mais direção, mais controle, você está mais junto e escuta mais, mas diante de tantas vozes e de tantas narrativas e de tantas escolhas e de tantas pessoas querendo cooptar o coração, chega um momento em que o jovem terá que tomar suas próprias escolhas, o que também vai revelar o caráter, a inclinação, os desejos. Isso aconteceu na família de Samuel. Samuel, ele nomeia os filhos com a melhor das intenções, ele investiu nos filhos, o nome revela isso, havia expectativa. Entretanto, seus 2 filhos são reprovados diante do Senhor. Eles fazem escolhas erradas, eles andam distante de Deus, eles são corruptos, gananciosos. E aí as autoridades de Israel olham a velhice de Samuel, diz, olha, ele está próximo da morte. Ele já é um idoso, a gente não sabe mais qual vai ser o tempo dele. Olham para a família de Samuel e dizem, a gente não pode ficar na expectativa de que os filhos mudem. Olha o que aconteceu com Eli e seus filhos. Então, diante da velhice de Samuel e do mau comportamento dos seus filhos, que foram então investidos como líderes e fizeram escolhas erradas, o povo, as autoridades se reúnem e eles vão então diante do profeta Samuel. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam o suborno e pervertiam a justiça. A gente ainda está na época dos juízes, irmãos. O contexto é aquele contexto que a gente já viu várias vezes. Vale lembrar que tirando um exemplo, se você for no livro dos Juízes, a maioria dos juízes que tiveram então a tocha passada para os seus filhos de forma hereditária, os filhos não corresponderam segundo o caminho dos pais. A gente vai ver que Israel esqueceu de buscar o Senhor para que Deus levantasse os seus próprios líderes. Não foi Deus quem disse que a liderança dos juízes seria hereditária. Deus disse que a liderança dos sacerdotes era hereditária, os juízes não. Mas criou-se o costume, e em nenhum momento o povo busca a Deus para que Deus levantasse uma nova liderança. A gente vai aprender nesse texto que há um afastamento não apenas das autoridades de Israel diante de Deus, mas do próprio povo. O próprio povo, ele faz escolhas erradas aqui, como eles haviam feito no passado, quando eles decidem levar a arca ao campo de batalha sem consultar o Senhor. Mas pais, aproveite enquanto você tem a oportunidade de estar com seus filhos debaixo do seu teto. Aproveite a idade que eles têm. E ainda grandes, não esqueçam, vocês não deixam de ser pais. Vocês não deixam de ter a autoridade. Vocês não deixam de ter a responsabilidade de questionar, de perguntar, de mostrar, de instruir. Eu sei que muitas vezes o mais cômodo é nosso silêncio, a nossa omissão. Mas a Bíblia diz que, como um pai que ama aos seus filhos, Deus disciplina aqueles que amam. Ele então pega o exemplo dos pais que amam seus filhos, e pai que ama o filho, muitas vezes
vai chegar olhando no olho e dizer a verdade. Pais que amam seus filhos não vão ter medo da confrontação. Pais que amam seus filhos muitas vezes vão ser aqueles que vão estar de porte das más notícias, enquanto que o mundo diz, vá, é isso mesmo, enquanto o mundo vai insuflar o ego, enquanto o mundo vai inundar o coração de ganância, enquanto o mundo vai mostrar que prosperidade é uma coisa, e vai dizer, vai atrás, enquanto que o mundo vai incentivar que o nome próprio deve ser maior do que o nome de Deus, muitas vezes nós é que vamos ser os portadores da má notícia. Olha, tu não acha que essa escolha é errada? Tu não acha que esse caminho aí, apesar de ser agradável aos olhos, ele vai te levar para um lugar que ele não é para você estar? Olha, filho, eu te amo, você sabe que pode contar comigo, mas nessa sua escolha eu não posso lhe apoiar. E eu sei, irmãos, que esse tipo de relação e esse tipo de conduta traz medo. A gente tem medo de perder a comunhão dos filhos, a amizade dos filhos, da gente ser colocado de lado, e isso pode até acontecer, e pode passar um tempo de estremecimento da relação, mas o filho vai perceber, e muitas vezes o tempo é o professor usado por Deus para isso, que pai que ama é aquele que fala a verdade querendo bem, é aquele que mostra, eu estou lá, é aquele que diz, eu não concordo. Se a gente for lembrar da parábola lá, que Jesus conta a história do pai e dos dois filhos, e um que decide ter então sua herança antecipada e vai-se embora, a gente vê, o filho não queria estar perto do pai, o filho faz o pai passar vergonha, o pai perde então parte dos seus bens para corresponder à vontade do filho, o filho vai viver a vida que quer, ele gasta tudo que tem. O pai deixa claro que ama quando corresponde ao desejo do filho, não concorda, o filho sabe a conduta do pai, o filho tem a vida que quer, acha que tem amigos que são melhores do que sua própria família, até que as coisas começam a dar errado, e dá muito errado, e quando dá tudo errado, quem é que ele se lembra? Do pai. Quem é que ele diz que vai atrás? Do pai. Olha, eu me lembro da conduta do meu pai, os empregados do meu pai não passam pelo que eu estou passando, eu me lembro da conduta do meu pai, o meu pai é um homem de bem, é um homem que me ama, eu vou chegar e vou clamar a sua misericórdia, eu vou dizer, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Havia a expectativa do perdão, e o texto é tão bonito, que quando o filho está se aproximando, com aquele corpo, com aqueles trajes, o pai corre em seu encontro. Não havia arrogância, não havia aquele sentimento, está vendo, não havia aquela questão de jogar na cara o erro, de trucidar a pessoa que está no pó. Era o pai que amava e que acolheu o filho, porque o filho estava arrependido, estava no pó, estava buscando. Então tem momentos, irmãos, que nós temos que chegar e falar a verdade, porque o mundo, o diabo levanta pessoas que passam a mão na cabeça, que vão incentivar a rebeldia, a transgressão, que vão mostrar exatamente o contrário do que você ensinou, que vão dizer que essa vida de servir a Deus é uma perda de tempo, que vão dizer que há tesouros que são mais importantes, que devem ser buscados, porque Deus não é tesouro de ninguém, porque a salvação não é nada. E um dos grandes ministérios dos pais é a fidelidade por meio da instrução e do exemplo e a oração. Aqui, apesar das expectativas, a coisa não saiu como ele quis. Os filhos vão ser julgados pelo Senhor, como o Senhor sempre paga por aquilo que a gente planta.
Há uma lei na Escritura chamada lei da semeadura. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Mas o texto deixa claro. O texto deixa claro que Deus não culpa Samuel por conta dos filhos. Foi uma escolha. E os filhos vão marcar com as consequências das suas escolhas. Mas o texto segue. O texto vai dizer no verso 4, porque Samuel era velho e porque os filhos eram corruptos, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolha agora um rei, para que nos lidere à semelhança das outras nações. Escolha agora um rei. E quando o povo de Israel pede um rei, eles estão pedindo um rei por conta do pragmatismo. Eles não estão lembrando de que Deus é o supremo rei, de que o Senhor é o guia de Israel. Eles não estão querendo se submeter à autoridade e ao governo de Deus. Eles querem alguma coisa prática, que garanta a eles o sossego que eles estão tendo. Afinal de contas, diante da liderança de Samuel, os filisteus estão quietos. Não tem mais problema com os amorreus. O povo passa por paz. Há uma certa estabilidade. Eles não querem perder a paz e a estabilidade, mas eles não estão buscando a Deus. Eles querem do jeito deles. A fórmula que é a mesma de anos atrás. Eles não aprenderam uma lição. Eles não buscaram a Deus quando foram para a guerra. Eles foram buscar um objeto que garantisse a vitória, a arca do Senhor. Teve todos aqueles problemas, aquela péssima escolha. E Deus mostrou que Ele é o rei. Ele levanta Samuel e Ele dá a vitória quando Israel era em menor número e estava incapaz. Mas ainda assim, o povo decide viver conforme sua própria perspectiva. E eles querem então algo fácil. O raciocínio é simples. O sistema de juízes não estava funcionando. É só você ler o livro de Juízes. O povo passava por uma certa estabilidade, depois decaía. Estabilidade, decaía. Estabilidade, decaía. Israel era idoso, os filhos eram corruptos. Como é que seria a partir de agora? No momento em que Samuel morresse, como é que o povo estaria? Voltaria às mesmas situações: guerra, roubo, estupro, violência, incerteza, insegurança. O povo vai até Samuel e diz: olha, constituamos um rei. Nós precisamos de um rei. Os anciãos pensavam que soluções eficazes traziam benefícios práticos. Os pragmatistas, aqueles que são práticos, que muitas vezes não recorrem àquilo que foi dado para Deus, por Deus para nós. Tem muita gente que só vai orar pedindo ao Senhor ajuda depois que bateu em todas as portas e que dá seu jeito. Tem muita gente que só recorre à graça de Deus quando está em desgraça, porque procura soluções rápidas, soluções práticas. Tem muita gente que quer gerir sua vida sem Deus, usando meramente todos os artifícios do conhecimento comum. Não que os artifícios do conhecimento comum não sejam válidos, mas se um povo não depende de Deus, depende apenas de ferramentas, o povo nunca será feliz nem bem-sucedido. Se o povo vai depender apenas da administração, de tudo aquilo que as ferramentas administrativas podem oferecer, sem Deus, o povo nunca será bem-sucedido. Nesses meus anos de pastorado, eu conheci muitas comunidades que preferiram o pragmatismo religioso à dependência de Deus.
As pessoas estavam tão preocupadas no crescimento da igreja que começaram a fazer movimentos que não tinham nada a ver com Deus, a fazer coisas, comprando enlatados que aconteceram de forma, duvidosa em outros lugares, para aplicar na sua própria realidade, sem buscar a Deus, sem se submeter à Escritura, sem oração, sem obediência. As pessoas querem crescer, querem números, querem respostas rápidas, sem o santo temor e sem a submissão à autoridade divina. O povo de Israel chega lá: olha, Samuel, a gente está com um problema, tu é idoso, teus filhos aí não vão poder nos liderar, a gente tem uma ideia, a gente quer que você escolha um rei que nos lidere à semelhança das outras nações. Segunda coisa que a gente aprende aí é que um povo que não aprende com os erros do passado está fadado a cometer os mesmos erros no presente e no futuro. Um povo que não aprende com os erros do passado está fadado a cometê-los, os mesmos erros, no presente e no futuro. O povo não olha para trás e vê a lambança que foi feita pelas autoridades de Israel naquela época em que eles estavam em guerra. O povo não se lembra mais, a mente não vai mais para lá, o passado não serviu de lição, a história não é pedagógica, o povo tem mente curta, e o povo gosta de se comparar. Ele olha para os outros povos, aqueles povos têm uma certa estabilidade, é porque eles têm um sistema administrativo que funciona. Tem um rei, tem um exército, e aí a coisa funciona, e a gente quer que a coisa funcione aqui como funciona com os outros povos. Querido irmão, olha para a tua vida. Talvez você esteja agora colhendo frutos amargos que você já plantou no passado. Talvez hoje você está vivendo situações que poderiam ter sido evitadas se você tivesse aprendido com os erros no passado. Talvez as suas lágrimas de hoje foi porque você fechou os seus olhos, sua mente, seu coração, para aquilo que você já sofreu no passado como erro. E você está colhendo agora exatamente as mesmas situações, os mesmos aperreios e as mesmas lágrimas. Isso dá uma sensação de que você anda em círculos. A sensação é que não tem crescimento, não está andando para frente, é sempre as mesmas situações. E a Bíblia nos ensina, irmãos, que nós também devemos aprender com os nossos erros, que nós também devemos aprender com os erros dos outros. A Bíblia vai dizer que quando alguém da liderança da igreja peca e a coisa se torna pública, deve ser disciplinado publicamente para que todos sejam tratados de forma pedagógica, que entendam que pecado é coisa séria e deve ser corrigido. Nós aprendemos com os erros do passado e também devemos aprender com os erros dos outros. E se a gente olhar para a Escritura, a gente vai chegar à conclusão, irmãos, que mesmo nós sendo o povo de Deus, nós somos péssimos em aprender com os nossos próprios erros. O povo de Israel era péssimo em aprender com seus próprios erros. Leia o Antigo Testamento, você vai ver, o povo sempre caía nas mesmas coisas, sempre se afastava pelos mesmos motivos, era cíclico, era cíclico, era cíclico. A terceira coisa que a gente aprende nesse texto é que as comparações, elas são complicadas. Quando a gente começa a se comparar com os outros, quando a gente começa a comparar o nosso casamento com o casamento dos outros, quando a gente começa a comparar a nossa família com a família dos outros, quando a gente começa a comparar o nosso emprego com o emprego dos outros, cuidado. Porque a gente esquece que nós temos um contexto, nós temos uma realidade.
Nós temos desafios que são nossos, situações que são nossas. Tem pessoas que olham um para o outro e dizem assim: rapaz, fulano de tal, é tudo fácil para ele, é tudo difícil para mim. Você não vive a vida dele, não sabe os sacrifícios que são feitos, você não sabe o que foi feito para a pessoa estar na condição que está, mas é mais fácil você pensar e se lamentar achando que só dá errado com você. Não se compare. É a sua história diante de Deus que tem que ser observada por você à luz da Escritura. É o seu casamento diante de Deus que deve ser observado à luz da Escritura. É a criação dos seus filhos diante de Deus que tem que ser observada à luz da Escritura. O seu emprego tem que ser observado à luz da Escritura. Ela é o padrão, é o norte, é o mapa, é a luz que ilumina o caminho tenebroso que muitas vezes a gente percorre. Cuidado com as comparações. A gente pode ter outras pessoas como referência, como modelo. Paulo vai dizer a Timóteo: olha, Timóteo, seja meu imitador como eu sou de Cristo. A gente pode olhar para um cristão maduro na fé crescendo e a gente ser semelhante, e a gente fazer as perguntas corretas. Como é que eu faço para me aproximar mais de Deus? O que é que você tem lido e que pode me ajudar nesse caminho? Qual deve ser a minha relação com a Escritura, com o meu trabalho, com a minha igreja? São perguntas importantes e pertinentes que muitas vezes você não quer fazer porque você sabe que as respostas vão desviar você da sua trajetória definida e programada pelo seu próprio coração. Irmãos, toda semana eu escuto pregações diferentes. Estou lavando prato, estou escutando uma pregação. Estou fazendo alguma coisa em casa, escuto alguma coisa. Às vezes eu suspiro, fico pensando: poxa, que insight, que texto, que exegese, olha a hermenêutica desse camarada, que ilustração é essa, que pregação! Às vezes eu estou lá vibrando, eu paro de lavar prato para chorar, humilhado, quebrantado, porque a palavra falou ao meu coração. Eu já fui jovem, eu já caí no erro de querer ser igual aos outros. Mas Deus, na minha caminhada, me ensinou que só tem um Lincoln Napoleão Nicodemos no mundo, com as virtudes e os defeitos. E Deus quer que esse Lincoln entenda o seu propósito para a sua vida. E Deus quer que esse Lincoln se aproxime dele. E Deus quer que esse Lincoln entenda a sua vontade e faça o melhor, dentro das suas limitações. Assim é com cada um de nós. Porque a família é do outro, porque o outro consegue, porque o outro deixa de conseguir. E daí? Se tem mais portas fechadas para a gente, talvez Deus queira trabalhar melhor a nossa resiliência. Se a vida é mais difícil para a gente, talvez Deus queira que a gente aprenda o que é autossacrifício e renúncia. Se as coisas são mais difíceis para a gente, talvez Deus queira que o nosso couro seja grosso, para a gente poder aguentar e ajudar as pessoas que estão passando pela mesma situação. E daí, se a gente não está nos holofotes, porque Deus nos chamou para servi-lo e não para reinar em seu lugar. E daí que a gente não consegue o que quer, a gente tem que ter medo de não conseguir o que Deus quer para nós. A gente olha muitas vezes esse mundo da internet, né? Às vezes, que casamento, que coisa, que não sei o quê. Cuidado. Cuidado. Vá viver sua vida, querido. Olhe, né? Olhe, mas que isso não mude seu coração, não traga ansiedade, não perturbe, né, a força dentro de você. Vixe, uma referência, né? Não estou usando espiritualismo não, irmãos, eu só citei algo dos Star Wars, né? Depois você sai daqui, o pastor disse que tem uma força dentro de nós, né?
Cuidado aí com o que eu digo ou deixo de dizer. Às vezes eu falo uma coisa, você entende outra, né? Cuidado, irmãos, cuidado. Quinta-feira passada, eu fui encontrar com o pastor Adriel, facilitador aqui da Compassion, num lugar que ele tinha marcado. A gente teve uma reunião bem longa. E eu vi que o lugar tinha um correio, eu precisava botar algumas coisas no correio, e eu preparei as coisas para unir o útil ao agradável. E aí eu cheguei meia hora antes para poder colocar as coisas no correio, e eu fui rapidamente achando que ia estar fácil. Uma hora dessa, numa quinta-feira, não vai ter ninguém no correio. Eu entrei, meus irmãos, tinha 3 caixas funcionando, e eu acho que eu seria o 8º a ser atendido. Mas rapaz, olhei para o relógio, eu disse, vou perseverar. Fiquei lá, e andou rápido, e chamaram um, e chamaram o outro, e a mulher gritava, tem preferencial, e o povo gritava, tem não, vai. Eu disse, hoje vai ser bênção, porque comigo, na minha vida, é assim, quando eu vou no caixa do banco, falta dinheiro, quando eu vou sacar. Quando eu vou no cinema, acaba os ingressos na hora que eu vou comprar. Quando eu estou no supermercado, o sistema cai na hora que eu vou passar as coisas no carrinho. Sempre foi assim. Por quê? Não sei. Mas sempre. Aí eu estava feliz da vida, entreguei um pacote, foi. Opa, já peguei o negócio, botei no bolso. Entreguei o segundo pacote. Ih, senhor, o que foi? Caiu o sistema. Aí eu baixei a cabeça. Jesus. Espera aí, senhor, que eu não sou dessa agência, eu estou aqui à disposição, não sei a senha desse caixa, não consigo reiniciar. Jeová. Pois a mulher foi atrás de um papel desse tamanho, com uma letra que nem médico sabia ler, que tinha o login e a senha da máquina. Tentou um monte de vezes botar o login e a senha sem sucesso. Depois que ligou, eu acho que era o Windows 97. A gente, a pé, daqui para a cidade, chegava mais rápido do que o reinicio daquela máquina. Se tivesse uma manivela lá, eu ia ficar assim, ver se ajudava. E o tempo passando, eu comecei a me aperrear, mas Jesus. Aí, miserável homem que sou, comecei a praguejar. Essas coisas só acontecem comigo, por que comigo? Por que comigo? Né? Ai, meu Pai do céu. O espírito está preparado, mas a carne é fraca. Aí depois de uns 5 minutos eu me lamentando, me achando pobrezinho de Israel, vermezinho de Jacó, eu pensei, mas Jesus, tu quer me ensinar a ter paciência, né? Olha aqui, eu estou com um pé, estou com saúde, está tudo, a luta, mas está tudo. Espera aí. Jesus, me ajuda. Esperei, conversei, brinquei com o povo. Aquele meme da internet. 10 horas depois. Estava tudo resolvido. Peguei o ticket, botei um negócio, fui-me embora para a reunião. Sentei lá. Quem se atrasou foi o pastor. Deu tudo certo. Cheguei em casa à noite e fui pensar, mas Senhor, a gente reclama de tudo. Uma coisa tira a gente do prumo. Uma coisa leva a gente a pecar, se a gente não tiver cuidado. Uma coisa pode fazer com que a gente ache que o dia está acabado, que nada vai dar certo, e a gente repercute isso para os outros. É por isso que tem muito marido que morde a mulher, muita esposa que morde o marido, muito filho que morde o pai, muito pai que morde o filho, porque uma coisa deu errado na vida da pessoa, ela já repercute, aí todo mundo vai ficando com aquela situação. Então, querido, não se compare. Se o caixa do vizinho passa mais rápido e não dá problema, segura na mão de Deus e vai. O texto continua, verso 6, quando porém disseram, dai-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel.
Ora, Samuel então recebe lá uma comitiva das autoridades de Israel. As autoridades de Israel chegam para ele e dizem: Samuel, tu está velho. Samuel, teu filho não presta. E a gente tem uma grande ideia. Antes que tu morra, que a gente não sabe o dia nem a hora, a gente quer que você escolha um rei para Israel. Nossa, irmãos, ele é o líder. Ele foi levantado por Deus, mas ele está sendo substituído. O povo decidiu substituí-lo em vida. Israel estava dando as costas também a seu juiz. E ele escuta aquilo e aquilo desagrada a ele. Qual é a resposta de Samuel ao que acontece? Aprenda. O que é que diz o texto? Samuel chora. Samuel esperneia, ele bate o pé. Samuel usa errado a sua autoridade. Samuel pragueja e pede que o fogo caia do céu sobre o povo. Samuel faz o que o povo não fez. O que é que Samuel faz? Samuel orou ao Senhor. Quarta coisa que a gente aprende nesse texto. A coisa aconteceu, você está no dia mal, as coisas estão dando errado. Querido, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Busque ao Senhor. Se o povo de Israel tivesse buscado a Deus, não estava passando por essa vergonha. Mas o profeta, o servo do Senhor, nos ensina. Ele foi rejeitado, ele foi chamado de velho. Os filhos dele, foi jogado na cara dele que os filhos não prestam. Numa vez só. A gente quer alguém que nos lidere. A gente quer um rei como os outros povos. A gente não quer o Senhor. De uma vez só. Samuel estava escutando tudo. E a Bíblia diz o quê? Então ele orou ao Senhor. Sabe por que irmãos? Que muitas vezes você fica numa situação mais tempo do que deveria, porque você só se lembra de buscar o Senhor quando você já usou todas as suas forças físicas e mentais para tentar resolver ou para dar um jeito do seu jeito. Você tenta pagar com a mesma moeda, você tenta matar na unha, você tenta usar o seu cargo, você tenta fazer as coisas do seu jeito, você tenta até usar estratégias para condicionar Deus à sua vontade. Quantas pessoas eu vejo, irmãos, nessa situação, amargurada, deixando a amargura tomar conta do coração, a raiva, a decepção, a frustração, fica lá lambendo as feridas, e lambe as feridas, e lambe as feridas. Aí se agrega a pessoas que estão na mesma situação, que ao invés de chegarem para você e dizer assim, vai orar, e vai te consertar com Deus, e vai buscar a Deus, não, é o insatisfeito com o insatisfeito, o amargurado com o amargurado. Isso vai somando negativamente para a vida. Mas Samuel não perde tempo, ele vai buscar quem ele precisava buscar. Afinal de contas, a vida dele tinha sido uma vida diante do Senhor, e ele não perde tempo, ele busca ao Senhor. Ele, porém, buscou ao Senhor. E o que é que diz o texto? E o Senhor lhe respondeu. Que coisa linda, né, irmãos? Você sabe decorar do versículo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Pois todo aquele que pede, recebe, que busca, encontra. Amém. O difícil é pôr em prática. Porque Deus aqui respondeu rápido, mas em outras oportunidades Deus demorou a responder. Em outras oportunidades Deus não respondeu. Mas o princípio é o mesmo. Nós temos que buscar ao Senhor por meio da oração. Está sofrendo? Ore. Está amargurado? Ore. Está entristecido? Ore. Está chateado da vida? Ore.
As coisas estão dando errado? Ore. Você foi contrariado? Ore. Está doendo alguma coisa? Ore. Você está no melhor lugar, com a melhor pessoa, aquele que tem o controle de todas as coisas e que deseja o melhor para você. Quando a gente ora, Deus responde a nossa oração. Ele responde, você pode aguardar, porque Deus não rejeita um coração contrito e é um espírito quebrantado. Deus responde. Deus responde. Amém? Então ele orou ao Senhor e o Senhor lhe respondeu. A resposta de Deus. Nossa, irmãos, olha a ironia da coisa. Atenda a tudo o que o povo lhe está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Aqui o contexto é o seguinte: Samuel ficou triste porque eles queriam substituí-lo, o juiz por um rei. E Deus diz: olha, a coisa não é contigo, é comigo. Eles estão rejeitando a mim como rei, como o governante deles. Eles não querem se submeter a mim, eles querem a facilidade encontrada nos outros povos. Então, camarada, ajusta o teu foco. O problema é comigo. Mas a resposta é interessante, né? Porque a gente acha, olha, Deus está sendo rejeitado, Ele vai mandar fogo do céu. Deus está sendo rejeitado, Ele vai abrir o chão para todo mundo cair e morrer. Deus está sendo rejeitado, vai ter então agora uma seca miserável para o povo aprender. Deus está sendo rejeitado, vamos levantar de novo aí os filisteus, desce a espada em todo mundo para o povo, se lembre de mim. Foi isso que aconteceu? Deus dá o que o povo quer. Deus deu o que o povo queria. Fica aperreado não, cara. Eles estão rejeitando a mim, nem a você não. Faz o seguinte, dá o que eles querem. Dá o que eles querem. Vai, ajeita aí. Eles não querem um rei, então dá o rei que eles querem. A última coisa que a gente aprende nesse texto, nessa parte, para caminhar para o fim: cuidado com o que você pede a Deus, porque nem tudo o que você pede a Deus e que você recebe como resposta de oração vai ser boa para você. Pastor, mas Deus não é bom? Ele é bom, mas Ele é justo. Ele vai tratar Israel dando o que Israel quer. Ele vai agora soberanamente tratar Israel a partir daquilo que era o desejo do seu coração. Quer ser igual? Vai ser, mas vai aprender. Às vezes você sabe qual é a vontade de Deus. Quantas vezes no gabinete pastoral eu abri a Bíblia, o texto claro, eu dizia: irmão, olha aqui na Bíblia, isso aí que você está escolhendo para a vida é errado. Não, pastor, o senhor está enganado, eu orei, eu tenho paz no coração. Vai nessa. O coração do ser humano é enganoso, a palavra nunca é enganosa. Você pode enganar o seu coração, mas a palavra sempre trará a verdade, sempre mostrará que o seu caminho é bom ou é mau, que a sua escolha é boa ou é má. Pastor, olha, eu estou apaixonado por uma pessoa que é tão maravilhosa, pastor, é um bom filho, é um bom estudante, é dedicado, só falta Jesus para ser crente, pastor. E às vezes Deus diz: é isso, querido, você quer? Vai lá, esquece do que diz a Bíblia, vai. Não, pastor, eu vou para evangelizar, eu sou missionário, pastor, vou ganhar para Jesus. Vai, você não está dizendo vai. Pastor, eu vou trabalhar num emprego, que eu só vou dormir em casa, pastor, mas eu vou ganhar muito dinheiro. Vai, você não está querendo ir? Vai lá. Pastor, olha, eu vou viver a vida do meu jeito, porque o meu jeito é melhor. Vá, não é melhor? Vá. O que é que você tem pedido a Deus? Porque às vezes, irmãos, o sim de Deus
não quer dizer que Ele concorda com as nossas escolhas. Às vezes o sim de Deus é para Ele tratar a cegueira do coração, a dureza do coração, é para que Ele nos humilhe e mostre que os nossos planos não são os planos dEle, que a nossa vontade nem de perto é a vontade dEle, e que por mais que momentaneamente a gente acha que está tudo bem, e a gente ganha coisas, a gente paga um preço alto. Quantas vezes eu vi irmãos que foram atrás, achando que Deus estava dando uma direção, que nitidamente a Bíblia não dava, e a pessoa depois voltou destruída, os caquinhos para a gente tentar remendar e ajustar. Quantas vezes eu vi os olhares chateados comigo porque escutaram a verdade? Quantas vezes pessoas se afastaram de mim porque eu abri a Bíblia e mostrei o que Deus queria para ela? Não, pastor, mas eu fui numa igreja tal e lá um vaso disse que era assim. Vá. A palavra de Deus é uma. Que vaso foi esse? Quem foi a voz que saiu da boca do vaso? É isso, vá. Quando a gente quebra os princípios, irmãos, consequentemente, a gente vai passar por situação complicada. Os princípios estão aqui, claros, definidos, é isso aqui, nem para a direita, nem para a esquerda. A gente não pode endireitar, a gente não pode romancear, a gente não pode diluir, é isso e ponto. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Aquele que acrescentar ou tirar, os irmãos sabem os versículos, aquele que me ama pratica a minha vontade. A vontade de Deus era o seu rei, do seu povo. O povo diz: a gente não quer Deus como rei, a gente quer ser igual aos outros. A resposta de Deus a Samuel foi: vá e dê o que o povo quer. Mas eu ainda vou ser bom. Eles estão romanceando a coisa. Diga para eles a verdade, o que é ter um rei. Diga o que é que vai acontecer com Israel nessa transição de um grupo tribal para uma monarquia. Diga a eles que não é tão simples, que vai ter implicações. Samuel vai dizer tudo o que Deus tinha dito e o povo vai dizer: é isso que a gente quer. A história de Israel está aí para dizer quantos reis se desviaram, quanto o povo não sofreu, quanto o povo não padeceu, quantos cativeiros o povo não passou, quanto mal eles não colheram das escolhas erradas. Mas essas são cenas para os próximos capítulos. A gente termina esse texto no próximo domingo, se Deus permitir. Amém? Então, querido, que a palavra de Deus, ela traga a você uma resposta. E que você dê uma resposta à palavra. Porque só existe um caminho, só existe um nome, só existe uma forma. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Aquele que quer me seguir, bota a mão no arado e não olhe para trás. Aquele que quer me honrar, aquele que me ama, obedece a minha palavra. Isso é inegociável. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós e nos ajuda, que a Tua palavra nos oriente, que o Senhor nos guarde e que possamos aprender, Senhor, não apenas com os nossos próprios erros, mas com os erros dos outros. Lâmpada para os nossos pés e a Tua palavra, Senhor, e luz para os nossos caminhos. Ajuda-nos a não fazermos escolhas erradas. Ajuda-nos a estarmos diante de Ti, Senhor, da maneira correta. Ajuda-nos para que Tu sejas, de fato, a voz do nosso coração, o dono da nossa motivação, o Senhor dos propósitos da nossa vida. E que assim seja, em todas as áreas, em todas as instâncias, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus, amém.